Claro, e nesse vídeo eu vou falar um monte de empresa aí disso tudo, porque as pessoas não querem que você saiba disso. As pessoas não querem que você saiba que existe segredinhos que vão te fazer aumentar a tua nota. E, cara, você vai saber escrever uma redação sem precisar se esforçar muito. Você só precisa entender a lógica desse raciocínio. E muitas pessoas não falam disso, e eu não sei porquê. Na verdade eu sei, né? As pessoas querem que você pague pra estar aprendendo isso. Você não precisa pagar, eu vou te mostrar coisas que, assim, abriram minha mente sobre o texto dissertativo argumentativo, sobre argumentação. Você não precisa elaborar mil coisas, você só tem que seguir um modelo. Sério, você só tem que seguir um modelo. A introdução, você começa com o repertório, você tem uma tese, você tem os seus argumentos. Desenvolvimento, a mesma coisa. Você também tem um modelo de desenvolvimento, você tem partes, e que se você fizer aquelas partes, pronto. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 2 segredos pra ir bem na redação do Enem. Então, assim, fica até o final desse vídeo que vai valer a pena cada segundo, porque as pessoas não querem que você saiba disso, tá? É sério. Vamos lá, a primeira coisa, assim, que me deixa meio chocada, assim, tá? A redação do Enem. Esse aqui é uma redação nota 1000. E a redação do Enem, ela se constitui em partes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada partezinha dessa redação você pode fazer na sua, que você vai tirar uma nota excelente. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa redação aqui juntinhos, tá? Como é que é feita uma redação do Enem? Então, primeiro aqui temos a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, né? Tá, a gente já sabe disso. E agora? Bom, se a gente souber que cada linha da redação, aquela folha em branco que eles vão te dar, cada linhazinha dela constitui uma parte. Você vai saber o que escrever cada parte dela. Eu vou explicar como. Primeiro, redação do João ou Juan Diego. E vamos ver aqui o que tem aqui na introdução. Como é que ele começa? Com um repertório. Durante a Idade Média, as doenças mentais eram associadas à falta de fé, resultando no julgamento de muitas pessoas como hereges. Pronto. Essa daqui é a primeira parte. É a parte 1 da redação. Vamos chamar de 1. Agora, vamos lá para outra parte. Depois, o que ele faz? Ele encaixa no tema esse repertório. Então, apesar de datar dos séculos passados, o estigma de transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual, com destaque no caso do Brasil. Ok. Encaixou. Essa aqui é a parte 2. Então, vocês estão entendendo que cada parágrafo constitui o seu modelo, constitui um modelo. Então, aqui a gente começa com repertório. Aqui a gente começa com encaixar, depois é encaixar esse repertório com o tema da redação e como ele se dá no Brasil. Então, por que isso aqui tem a ver com o tema? Então, apesar de datar os séculos passados, o estigma dos transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual. Ok. E depois disso, uma opinião, né? Olha, uma opinião. Vamos aumentar aqui? Vamos aumentar aqui, ó. Nesse sentido, a persistência dessa discriminação... Calma, a persistência dessa discriminação é causada devido a tanto a falta de empatia como a insuficiência estatal no acolhimento às vítimas. E aqui está a nossa tese. Tudo começa a ficar melhor quando a gente percebe que as redações nota 1000, ela constitui modelos. Ou seja, ele começa com repertório. Então, vamos colocar aqui. Ele começa com um repertório. Então, deixa eu aumentar um pouquinho. Durante a Idade Média, doenças mentais eram associadas à falta de fé, resultando no julgamento de muitas pessoas como hereges. Começa sempre com um repertório. Depois, ele encaixa esse repertório com o tema e dá uma opinião sobre isso. Então, apesar de datar de séculos passados, o estigma dos transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual, com destaque ao caso do Brasil. Ou seja, repertório. Então, vamos chamar de parte 1. Aqui, parte 2, encaixar este repertório no tema. Vamos pegar outra cor.
Parte 3. Nesse sentido, a persistência dessa discriminação é causada devido a tanta falta de empatia como a insuficiência estatal no acolhimento das vítimas. Assim, é evidente a necessidade de interferir sobre essa triste realidade de caráter medieval. E a parte 3, que é nada mais nada menos do que mostrar as causas do problema. Então, aqui, parte 3. Ou seja, a gente começa com um repertório, a gente coloca um complemento não, a gente explica um pouco como é que esse repertório tem a ver com o nosso tema e também dá uma opinião, dizendo que é perceptível no contexto atual, um destaque no caso no Brasil, que ainda existem estigmas mentais, né? E o problema persiste por causa de uma insuficiência do Estado no acolhimento de vítimas e também falta de empatia. Nossos 2 argumentos. É isso que você precisa ter na sua introdução e é isso que apresenta em todas as redações nota 1000. Agora, a parte mais incrível, gente, que eu acho, é que o parágrafo de desenvolvimento também segue a mesma lógica. Ele também tem um modelo a ser seguido, uma ordem a ser seguida. Por exemplo, a princípio, o exercício escasso da empatia da sociedade brasileira contribui com a manutenção do estigma e tal. Primeiro, o que ele tá fazendo aqui? Ele colocou um conectivo e ele tá apresentando o primeiro argumento dele. Por isso que é a princípio, porque é o primeiro argumento. Então, apresenta o argumento. Ele apresenta o argumento. Ok. Qual é a segunda parte depois disso? O que a gente faz no nosso parágrafo de desenvolvimento? Segundo o filósofo prussiano Kant, os indivíduos devem agir conforme o dever moralmente correto, levando em consideração a existência do outro e criando uma lei universal. O que vem depois de a gente apresentar o argumento 1? Vem o repertório. Que tem a ver com esse argumento aqui. Escassez da empatia. Tá, Letícia, e depois o que a gente faz? Entretanto, esse princípio chamado de imperativo categórico não é plenamente executado no Brasil, visto que as práticas preconceituosas contra pessoas com problemas psicológicos contradiz moral e de respeito, pipipi, popopó, pipipi, popopó. O que ele fez aqui? Peraí, que essa parte aqui. O que ele fez até aqui? O que ele fez até aqui? Essa parte aqui, ó. Ele encaixou o repertório dele na sociedade. Ou seja, ele deu aqui um repertório que os indivíduos devem agir conforme o dever moralmente correto. Só que ele explica o porquê que isso aqui não é verdade no Brasil. Ele tem que explicar o porquê disso agora. Por que isso é verdade? Então, entretanto, esse princípio, chamado de imperativo categórico, não é plenamente executado no Brasil. Por quê? Visto que as práticas preconceituosas contra pessoas com problemas psicológicos contradiz a moral. Ou seja, conectou aqui. De respeito às diferenças individuais, nessa perspectiva, serve de exemplo o pensamento errôneo, no qual o indivíduo que sofre de certas condições psíquicas, como a bipolaridade, seria incapaz de agir na sociedade desvalorizando seu caráter. Pronto. Ele conectou o repertório dele com o que acontece na realidade. E ele conclui o parágrafo dele. Dessa forma, nota-se que esse desrespeito precisa ser desmotivado. Ou seja, também tem uma parte, tem uma parte e tem uma parte e tem uma parte. Então você tem que seguir essas partes. Você apresenta o seu argumento, você coloca seu repertório, você explica como é que esse repertório tem a ver com a sociedade. Então, por exemplo, se nosso argumento é o governo não tá fazendo nada para contribuir com a população. Então você explica como. Ele não tá investindo em melhorias, ele não tá investindo em campanhas publicitárias, ele não tá investindo nisso, não tá investindo naquilo. Então, é assim, você tem que explicar o porquê que a falta de empatia aqui
ela é aplicada na sociedade, como que o governo, não tá sendo eficaz na sociedade, então tem que explicar isso. O segundo parágrafo, a mesma coisa. Usa um conectivo, apresenta o seu argumento, vai pro repertório, Constituição Federal, o governo tem obrigação de garantir o tratamento, papapá, pipipipopopó. E coloca esse repertório por como é que o Estado está sendo ineficiente no Brasil. Então você explica o porquê que o Estado está sendo ineficiente. Pronto, é a mesma coisa. Esses daqui têm o mesmo modelo, tá? E a conclusão, vocês já devem saber que ela possui cinco coisinhas que você tem que responder. Se você responder essas 5 coisinhas, você já tem aí 200 pontos. Então, se você respondeu a gente, coloca 2. Se você responder a finalidade, a ação, o meio ou modo e detalhamento, 1, 2, 3, 4, 5, detalhamento, eu opto sempre por detalhar a sua ação. Pode ser por meio de quê? Por meio de lives, por meio de cartazes, a ser espalhado nas escolas, enfim, isso é um detalhamento do meio. E tudo isso aqui tá aqui de forma mais bonita. Então você apresenta com um conectivo de conclusão, então, portanto, percebe-se a prioridade de desestimular tal. Você apresenta, você inicia a sua conclusão, então precisa de melhorias, tá? E como é que a gente vai ter melhorias? Agora você explica. É necessário que o Ministério da Educação realize projetos escolares que ensinem o comportamento empático para com aqueles, e tudo isso aqui. E como é que você finaliza? Depois de você colocar tudo isso aqui, você finaliza com uma retomada da sua tese. Dessa maneira, o pensamento medieval de desqualificação dos doentes mentais será combatido, que é a mesma coisa que ele tinha colocado aqui na introdução na tese, ó. Um pensamento medieval, de caráter medieval. E para sanar isso, você coloca aqui no finalzinho, você retoma dizendo que para combater esse pensamento medieval, é preciso fazer tudo isso que você colocou na sua redação. Pronto, é esse o modelo de redação, e é isso que você vai fazer em toda a sua redação. E aí que tá, por que ninguém te explica isso dessa forma? Por que as pessoas não explicam que, olha, na introdução você faz isso? Pra você ter uma boa argumentação, você faz isso aqui, você faz isso aqui, você faz isso aqui, e segue um passo a passo, passo a passo. Cada detalhe, cada linha da sua redação tem um passo a passo. E parece que as pessoas querem complicar a sua vida. A argumentação, cada um diz uma coisa. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas na verdade você só tem que fazer isso que eu mostrei. Apresenta seu argumento no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Começa apresentando seu argumento, vem repertório e explica por que o governo, por que as escolas, explica como as escolas não estão combatendo o problema, explica como o governo não está combatendo o problema, explica por que a falta de empatia ela está presente na sociedade, de que forma que está presente na sociedade. Tem que explicar isso. É o que você precisa fazer para você tirar 1000. É a mesma coisa que ele fez e que várias outras pessoas fizeram. Vou mostrar outras redações com o mesmo modelo. Olha só essa redação, gente. Começa com repertório, faz a sua tese, apresenta, coloca os argumentos. Começa com o repertório e apresenta os argumentos. Coloca o seu argumento, aí coloca o repertório e explica o repertório. A mesma coisa que esse aqui, você vai colocar seu argumento, apresentar o seu argumento, colocar o repertório, explicar o repertório e finalizar aqui seu desenvolvimento. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos. Coloca na conclusão, agente, meio, modo, detalhamento, finalidade e ação. Pronto. E retoma, se possível, a sua tese. Então, por exemplo, para isso, normas constitucionais serão realidade no país. É um exemplo. O segundo segredo, e um segredo que eu tenho ele, que eu aprendi ele analisando redações nota 1000 do Enem 2018, é que, gente, você
pode ter um repertório pra tudo, qualquer tema, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês. Um tema: caminhos para combater a violência infantil no Brasil. O que você citaria na introdução? Alguma coisa a ver com a violência, né? Constituição Federal. Fala sobre violência? Fala. Outro tema: a persistência do assédio moral no ambiente de trabalho. Será que na Constituição Federal fala sobre alguém desmoralizar uma pessoa? Fala sobre honra, sobre imagem do indivíduo e sobre vida privada. Vamos lá pro tema... Vamos pegar aqui outro tema. Caminhos para combater a excessiva produção de lixo plástico no Brasil. Será que a Constituição Federal fala alguma coisa sobre meio ambiente? Fala que é dever de todos os cidadãos de desfrutarem de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Fala sobre esporte? Fala sobre moradia? Fala sobre... O que mais, gente? Fala sobre tecnologia? Fala. Aí a gente tem um ponto. Aí a gente tem uma coisa. Ou seja, na redação do Enem você vai ter eixos temáticos. O que são eixos temáticos? Saúde, educação, infância, família, moradia, transporte. O que mais que tem? Meio ambiente, já falei? Meio ambiente. E tudo isso tem na Constituição. Ou seja, para cada eixo que cai na redação do Enem, do ano passado foi saúde mental, então você poderia citar a Constituição Federal também. A Constituição Federal, ela serve para todos os eixos que já caíram na redação do Enem. Segurança, aquele ano que falou sobre o acesso dos dados, da tecnologia que tem acesso aos nossos dados. Você poderia citar a Constituição Federal, que também fala de segurança e tecnologia. Vamos ver, violência contra a mulher já caiu no Enem. Fala sobre segurança na Constituição Federal. Democratização do acesso ao cinema. A Constituição Federal fala sobre lazer e cultura. Então, assim, você pode citar a Constituição Federal em qualquer tema. Tá, e se cai, por exemplo, até direitos trabalhistas, tá, gente? Eu aposto muito que o tema desse ano vai cair sobre alguma coisa sobre trabalho. Então, sim, ele te dá direitos trabalhistas, direito a férias, remuneração. A Constituição também fala sobre previdência social, fala sobre dinheiro da aposentadoria ali, né? Então, gente, é muita coisa. Você não precisa ficar se gastando, decorando um monte de coisa. Você só precisa saber como encaixar isso, né? E pra isso, eu vou fazer um videozinho aqui no canal explicando como que você pode encaixar a Constituição, tá? Mas aqui eu já tenho um vídeo falando sobre como encaixar a Constituição em todos os temas. Gente, acho que esses são os maiores segredos. Se vocês querem mais, eu acho que eu tenho mais por aqui. Vamos deixar para outro vídeo, né? Gente, levem em consideração esses conselhos e observem, leiam as redações nota 1000, vocês vão perceber um padrão. Façam esse padrão, não precisa fugir, não precisa fazer nada, você não precisa colocar palavras bonitas, você só precisa seguir o padrão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu tô resolvendo várias questões do Enem aqui, nesse perfil. Aqui no canal eu tô resolvendo questões do Enem 2014, depois vamos para 2015, 16, 17, 18... várias questões do Enem antigas de conteúdos que sempre caem, tá? Então, estudem por questões, porque as questões você decora, você aprende como faz as coisas e é um método ativo de estudo, tá? É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.